Olá, meu nome é Luciano César Amaral, aluno do terceiro período do curso de Pedagogia pela Universidade Federal de Ouro Preto. E através dessa videoaula, eu vou apresentar para vocês uma sequência didática para o ensino de História para alunos do quinto ano do ensino fundamental, cujo tema é Educação Patrimonial e o Congado em Uberlândia. A sequência didática, intitulada como Educação Patrimonial e o Congado em Uberlândia, justifica-se pela necessidade de inserir nos educandos a noção de patrimônio cultural material e imaterial, bem como sua importância e sua trajetória histórica na cidade de Uberlândia. Desse modo, trabalharemos o Congado no intuito de compreender suas representações no espaço materializado da Igreja Nossa Senhora do Rosário em Uberlândia, bem como sua imaterialidade por meio dessa cultura, que representa a identidade de um povo e a memória da cidade. Para tanto, nos pautaremos em trabalhar com a representatividade que se culmina na festa do Congado. Assim, trabalharemos a produção cultural humana como um processo em movimento e em constante e permanente transformação, cuja diversidade e riqueza ultrapassam os limites pré-estabelecidos, e assim ressaltar que o patrimônio material e imaterial extrapola suas representações físicas, pois é preciso compreender as relações que estes mantêm e manteve com o lugar no tempo histórico, e assim buscar entender o presente dentro do contexto histórico, por meio de suas representações, ampliando a visão diante dos acontecimentos. O Congado em Uberlândia foi registrado como patrimônio imaterial municipal pelo decreto número 11.321, de 29 de agosto de 2008, e tem como culminância o desfile dos ternos no segundo domingo de outubro, pela manhã, onde descem a Avenida Floriano Peixoto, se concentrando na Praça Rui Barbosa, em torno da Igreja do Rosário. Os ternos se apresentam para o público. Há o levantamento de mastros de Nossa Senhora e São Benedito, e a realização do trança-fitas dos marinheiros. No período da tarde, os grupos retornam à Igreja do Rosário a partir das 15 horas, levando reis e rainhas, festeiros de Nossa Senhora de diversas partes da cidade. Com a chegada dos ternos à igreja, tem-se a procissão que percorre as ruas do centro da cidade e retomam a Igreja do Rosário para a coroação dos reis e rainhas do próximo ano, e a coroação de Nossa Senhora do Rosário. Logo, o Congado é uma manifestação cultural que surgiu como resultado do período colonial, que desde o século XVII é identificada muitas manifestações referentes à festa de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito no Brasil, como descanso do cativeiro. Desse modo, a Igreja do Rosário tem uma participação relevante na festa. A Igreja do Rosário em Uberlândia foi tombada como Patrimônio Histórico Municipal pela Lei nº 4.263, de 9 de dezembro de 1985, que além de ser referência cultural com a festa em louvor a Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, é também por ser o prédio religioso mais antigo da cidade, que se encontra na Praça Rui Barbosa desde o ano de 1893. Público-alvo. Essa sequência está direcionada para alunos do quinto ano do ensino fundamental. A sala é composta por 25 alunos, sua maioria possui uma boa convivência, principalmente aos trabalhos em grupo. Uma minoria se mantém como bons observadores, não se envolvem muito com os demais, mas conseguem desenvolver atividades sozinhos. A participação nas aulas é satisfatória,
realizam o trabalho proposto e participam das discussões. Fazem muitas perguntas e gostam de falar alto também. As famílias participam quando são chamadas para reuniões escolares. Algumas buscam informações no decorrer do ano para esclarecer dúvidas quanto à disciplina e aproveitamento do filho. Os objetivos propostos são compreender a noção do patrimônio histórico, cultural, material e imaterial, resgatar a memória da festa do Congado e sua relação com a Igreja do Rosário, disseminar o respeito às diferenças e pluralidade étnico-cultural da formação histórica. O conteúdo de trabalho está voltado para o patrimônio histórico, apoiado na compreensão que este não está associado apenas a monumentos e edifícios antigos, mas que por meio dele é possível preservar a memória social coletiva em prol da construção da cidadania e da identidade de um povo. Foram criadas 8 aulas para o desenvolvimento desse tema. Conteúdo: patrimônio material como representação da memória histórica da cidade de Uberlândia. Para esta aula, realizaremos atividade que é a distribuição de imagens antigas e atuais da Igreja do Rosário e dar um tempo para que identifique onde fica tal lugar. Trocar as imagens entre os colegas para que possam identificar os tempos históricos presentes nas imagens. Materiais e recursos utilizados. Imagens de revista da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, fotos antigas e atuais. A metodologia utilizada serão as imagens como instrumentos para visitar o passado e registrar o presente, bem como reconhecer suas relações no tempo histórico. A avaliação desta etapa acontecerá no decorrer da aula, se pautando no envolvimento dos alunos. Na segunda aula, o conteúdo a ser trabalhado será o patrimônio material como lugar de construção de identidade. A atividade proposta é projetar imagens da Igreja do Rosário para iniciar uma roda de conversa sobre a mesma. Quem conhece? Sabe onde fica? Já foi? O que achou? Materiais e recursos. Data show, computador para projeção de imagens. Metodologias por meio das rodas de conversas a partir da experiência dos alunos com objetos de estudo, a Igreja do Rosário, para posteriormente introduzir os fatos históricos a ela relacionados. A avaliação acontecerá por meio da participação na roda de conversa. Na terceira aula, o conteúdo é a relação entre patrimônio material e imaterial. A atividade proposta é resgatar mentalmente a imagem da Igreja de Nossa Senhora do Rosário e associar com a festa anual que acontece em torno e no seu interior. Pesquisar que festa é esta, qual a sua importância para a cidade de Uberlândia e fazer o registro no caderno. O material e os recursos utilizados para esta aula será o computador para pesquisa na internet, revistas e jornais locais, além do caderno e lápis. Metodologias utilizadas para esta aula será o registro da web ou impressos como meios de pesquisa documental sobre o assunto. A avaliação acontecerá por meio de registro no caderno. Na quarta aula, o conteúdo é o patrimônio imaterial por meio da cultura do Congado em Uberlândia. Para essa atividade, assistiremos o vídeo Congado, a fé que canta e dança, para que através deste podemos conhecer os preparativos que acontecem antes do dia da festa e fazer uma breve discussão após o vídeo. Material e recurso utilizados para esta aula é o computador
e Data Show para projeção do vídeo. Metodologias: utilizar do audiovisual com pesquisas, documental. Colaboradora de uma metodologia qualitativa. A avaliação acontecerá por meio do envolvimento dos alunos. A quinta aula, vamos trabalhar através do patrimônio imaterial, identificar e reconhecer a cultura do Congado. Nessa atividade, vamos assistir ao vídeo reportagem do Congado de 2018, onde milhares de pessoas participam do primeiro dia da festa em Uberlândia. Aprofundar a discussão acerca da festa do Congado em Uberlândia, verificar se algum aluno participa ou já participou da festa. Materiais e recursos utilizados para essa aula serão o computador, Data Show para a projeção do vídeo. O método adotado para esta aula é participar da vivência do aluno, caso haja algum que participa da festa do Congado ou já esteve na festa, para a construção de um conhecimento acerca da relevância histórica e cultural da festa do Congado. Avaliação e envolvimento dos alunos. Na sexta aula, o conteúdo a ser trabalhado é o patrimônio imaterial, identificar e reconhecer a cultura do Congado, a partir do que se encontra próximo ao aluno. Pesquisar a origem da festa do Congado, por que esse nome, quando surgiu, alguns símbolos, fazer relação com a festa que presenciamos na atualidade, discutir em pequenos grupos e fazer anotações no caderno. Vamos utilizar o computador para pesquisar na internet, revistas e jornais, cadernos e lápis. Metodologias. Por meio da pesquisa documental, ser capaz de reconhecer suas representações na sociedade. Avaliação, envolvimento nos grupos e anotação no caderno. Na sétima aula, o conteúdo é patrimônio material e imaterial, culminância. Para essa atividade, faremos a construção de um painel síntese sobre o patrimônio material, a Igreja Nossa Senhora do Rosário, e o imaterial, a festa do Congado. Utilizar de imagens e anotações realizadas anteriormente nas aulas para escrita da síntese histórica dos dois patrimônios. Material recurso, imagens, fotos, papel para painel, pincéis para escrita. Metodologias. Utilizar do painel como registro documental e síntese do que foi trabalhado nas aulas anteriores. Avaliação, painel de síntese. Na oitava aula, o conteúdo abordado será o patrimônio material e imaterial culminância. Atividade: representar por meio de desenhos o patrimônio material e imaterial para futura exposição. Materiais e recursos utilizados nesta aula serão folhas, sulfites, lápis, borracha, lápis de cor. Metodologias: o desenho como instrumento de registro e culminâncias do trabalho realizado no período do mês. Avaliação através dos desenhos realizados pelos alunos. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.